Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge, estou lendo Neco, o primeiro ídolo. Chega o Clube dos Operários. A chegada do Corinthians ao círculo maior do futebol paulista constitui-se em dois marcos importantes para o esporte de origem inglesa, trazido por Charles Miller há menos de 2 décadas. O time do Bom Retiro, formado por pessoas simples, ascende de forma rápida. Nessa jornada, traz a força do time da Várzea, que, pela primeira vez, confronta-se com clubes de elite. Jogadores novos, nomes até então desconhecidos pela sociedade, estilo de futebol raçudo, espírito de luta aguerrido. Já estavam os operários, pintores, carroceiros, barbeiros, trabalhadores comuns, enfrentando alunos de colégios, rapazes de fina educação, filhos de famílias renomadas da cidade. Rapidamente o Corinthians passa a ser tratado como time de operários, ou de carroceiros, ou de qualquer outra qualificação, que afinal o identifica com as camadas sociais pobres que despontavam por todos os lados da cidade. Outra importante mudança ocorre com a ascensão do Corinthians. Realiza-se pela primeira vez uma disputa entre clubes antecedendo ao campeonato oficial. Acabam os convites. A vaga é oferecida ao clube que vencesse o torneio classificatório. E nessa disputa, o Corinthians, mostrando sua força, vence o Minas Gerais por 1-0 e o São Paulo por 4-0, garantindo sua vaga. No caso, o Minas Gerais era uma homenagem navio, a um navio de guerra. Eu acredito que vai estar especificado isso mais tarde. Neco não jogou no torneio classificatório, nem iniciou o campeonato no time principal. Pertencia ao segundo quadro, mas antes do final do certame, chegou ao time principal, que marcaria sua carreira como grande jogador do Corinthians pelos próximos 17 anos. Neco, à época adolescente, havia deixado o Liceu Coração de Jesus, onde pouco aprendeu da profissão de marceneiro, mas em contrapartida havia tomado contato com o futebol, que viria a ser sua grande paixão. Aos 18 anos, trabalhando numa loja de tecidos como balconista, esperava o expediente terminar para ir aos treinos e jogos de futebol. No jogo contra o Minas Gerais, o time do bairro do Brás, pelo seletivo para ingresso na liga, ocorre a primeira briga de Neco. Embora não jogando, o jovem Neco ouve um torcedor xingar o Corinthians chamando-o de time de carroceiros. Sem vacilar, avança sobre o acusador, gerando grande confusão. O agressor, um rico lojista da cidade de nome Domingos e de origem lusitana, viraria mais tarde a aproximar-se do clube, sendo até dirigente, sem que a rixa entre ambos terminasse. Posteriormente, em outras ocasiões, Neco parte para a desforra física contra o desafeto, acusando-o de ser adepto do Corinthians pelo dinheiro. Notas: 1. Tomás Mazzoni destaca essa importante mudança ao afirmar que esse quadro, o Corinthians, trouxe para cima, ou seja, para o futebol oficial, os rapazes dos chamados pequenos clubes de bairros, equipes de várzea. Traziam um novo estilo, mais arrojo, mais malícia e um outro espírito de combatividade. 2. O gol corintiano foi marcado por Joaquim Rodrigues. 3. Os gols corintianos foram assinalados por Fabi, no caso nos jogos contra o Minas Gerais e o São Paulo, que não tem nada a ver com São Paulo nem da Floresta, porque ainda não existia, e nem muito menos o de 1935. Os gols corintianos foram assinalados por Fabi, que fez 2, Pérez e Campanella. 4. Nos jogos de classificação contra o Minas Gerais, famoso time da Várzea, e o São Paulo, que nenhuma relação possui com o atual time do mesmo nome, o Corinthians jogou com o seguinte quadro: Casemiro do Amaral, Fúvio Bente, Casemiro Gonzalez, Francisco Police, Alfredo de Assis, Francisco Lepre, César Nunes, Antônio Pérez, Luiz Fabi, Joaquim Rodrigues e Carmo Campanella. 5. A Gazeta Esportiva sem data acervo da família Nunes Cardial. 6. Esse episódio foi várias vezes repetido por Neco em entrevista nos jornais e revistas. O comerciante português era Manuel Domingos Correia.
Vide Corinthians, campeão do povo. James, Narciso e Adalto. Flávio, em Folha de São Paulo, 18 de 12 de 1974. Só um adendo, pessoal. Essa passagem do Neco ela é bem elucidativa da disputa que há entre classe baixa e classe alta dentro do Corinthians. Ou seja, o Corinthians ele é criado por operários, comerciantes, autônomos, enfim. Só que para se consolidar na liga, ele precisava de investidores mais fortes. Aí começa a chegar todo tipo de oportunista. Porque assim, se por um lado há o interesse do clube em ter incentivos maiores, do outro há também a visibilidade que o Corinthians dá para esses oportunistas. Então, essa história, ela é indicativo de que já desde aquela época, ou seja, desde o comecinho, o Corinthians foi feito, todo o trabalho braçal foi feito pela camada baixa, pela camada pobre, e a camada rica vai chegando para se assentar nas cadeiras de comando. Ou seja, é o que acontece hoje, é o que acontece até hoje. Então, eu achei interessante fazer esse adendo porque essa história do Domingo, cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Manuel Domingos Corrêa, que além de começar xingando a gente como time de carroceiro, ou seja, ele começa menosprezando a gente, depois ele começa a perceber que seria um negócio rentável para ele. Então ele chega e com o passar do tempo, logo ele vira dirigente. Então essa frase do Neco dizendo que ele se aproximou do Corinthians pelo dinheiro é o que essa galera faz lá hoje. Então eu achei interessante fazer essa ressalva porque mostra o nível de disputa que há, e não é uma coisa de 20, 30 anos atrás, é uma coisa que desde o início já existia. Aí você vê Alcântara Machado, o Alcântara Machado ele foi uma peça-chave para a construção da Ponte Grande. Ele conseguiu a cessão do terreno para o Corinthians e virou, assim, cargo alto lá dentro. Então, existe uma espécie de simbiose entre a classe baixa e a classe alta dentro do Corinthians, mas com o tempo só vai ficar a classe alta dentro dos portões do Parque São Jorge, ou seja, no clube associativo. Então, é interessante a gente pensar que existem dois corintianos, o que ama e o que leva algum lucro com isso. E principalmente nessa época, o Neco é da época que o pessoal pagava pra jogar. Então, é interessante pensar que eles tinham pouco e mesmo assim contribuiu com o time. E quem virava dirigente eram os caras que começou xingando, começou menosprezando, começou com elitismo e esse elitismo foi sendo insuflado lá dentro. Então é de se pensar que a gente fala, sim, o Corinthians é o time do povo e como disse o próprio Miguel Batalha, era o povo que ia fazer o time. Mas na prática nunca é desse jeito. Nunca é desse jeito, principalmente para um clube que precisou de recursos para se manter e para se firmar no Campeonato Paulista de Elite. O que é uma pena, né?